A princípio a gente só vai ler o 17. Quase nada, né? Quase nada em termos de texto. O texto é pequeno, mas tem muita coisa aqui. Se der tempo a gente avança, né? Bom, eu vou ler, porque é um trecho muito pequeno. O tópico que Allan Kardec colocou aqui nesse título, nesse capítulo, é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Item 17, portanto. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injustamente e repelirem como mal o vosso nome. Por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os seus pais tratavam os profetas. São Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Bem, por que a gente vai parar aqui? Porque essa fala de Jesus é uma fala famosa, é uma fala conhecida, está presente tanto no Evangelho de Lucas, quanto no texto de Mateus. É um texto, portanto, bem conhecido da tradição nossa, da tradição cristã, porque está presente no Sermão da Montanha. E aqui eu faço um breve parêntese para não repetir aquilo que a gente já falou sobre o Sermão da Montanha, mas fazer uma breve consideração sobre o Sermão da Montanha, porque é interessante, é importante para a gente entender aqui. A gente tem, até no canal, a gente já gravou vários vídeos sobre o Sermão da Montanha. Recentemente eu participei de um evento com outros amigos nossos sobre o Sermão da Montanha. A gente passou uma manhã inteira, mas o Sermão da Montanha é inesgotável, que eu vou falar aqui, eu não falei, inclusive, em nenhuma outra oportunidade, porque o Sermão da Montanha tem esses aspectos muito ricos, né? E é interessante porque esse trecho aqui trata de uma fala de Jesus do Sermão da Montanha que está presente no texto de Lucas. Então, isso é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque o Sermão da Montanha quase sempre é lido no texto de Mateus. O texto de Mateus é mais conhecido e a gente vai explicar por quê. Antes disso, é necessário dizer o seguinte: tem teólogo e tem estudioso que considera que Mateus, sabe o que Mateus fez? A gente já não disse que o evangelho de Mateus é um evangelho temático, é um evangelho que está organizado por temas, que não é um evangelho biográfico, cronológico. Teólogos acreditam, a maioria deles acreditam, que Mateus saiu coletando aqueles ensinamentos principais de Jesus e traduziu eles no Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha é uma tentativa de Mateus de ouvindo pessoas, de convivendo com discípulos, de convivendo com o próprio Jesus, de confabulando com muita gente, de lembrando os ensinamentos dele, organizou aquelas ideias principais. O Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, repete uma coisa que Humberto Roden também dizia, que é o seguinte: Emmanuel diz que todo partido político tem uma plataforma, né? Os processos eleitorais, a gente tem uma plataforma política. A plataforma política são aquelas ideias principais do candidato no processo eleitoral, né? E Emmanuel vai dizer que o Sermão da Montanha é a plataforma de Jesus. Ali estão condensadas as ideias principais do Mestre. Ali está, de maneira econômica, sucinta, espremida até, as ideias, digamos assim, semente, ou se quiser, como está na moda, as ideias raiz de Jesus estão ali. Ali está o creme de la creme, como eu digo, né? Ali está a essência, a espinha dorsal de todo o ensinamento. Aqui. Então, a proposta do Sermão da Montanha, portanto, é condensar aquele ensino mais profundo, aquele ensino essencial
que ele talvez desenvolveria e amadureceria nas parábolas, né? A gente sabe, nós espíritas, porque tem um capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Humberto de Campos, que o Sermão da Montanha, talvez Mateus fez isso, porque Mateus deveria fazer isso. Mateus era uma espécie de organizador do seu evangelho. É provável que ele tenha feito isso com muitas passagens, né? Mas a gente sabe, por informação de Humberto de Campos, que Mateus ouviu o Sermão da Montanha pessoalmente. Porque Humberto de Campos diz isso em Boa Nova, de que Mateus chegou a anotar ao mesmo tempo em que ouvia o discurso de Jesus pessoalmente. Então ele esteve pessoalmente ali participando. Acompanhou. E registrou online, né? Só que Humberto de Campos diz uma coisa que hoje os teólogos também desconfiam, que é o seguinte: Jesus falou esse discurso do Sermão da Montanha várias vezes. Não foi um discurso só. Ele repetia inúmeras vezes. Essas ideias principais ele deve ter dito repetidamente. Talvez isso explique a diferença do texto de Lucas para o texto de Mateus. Só que essa bem-aventurança está praticamente igual no texto de Mateus e no texto de Lucas. A bem-aventurança que a gente vai examinar agora está igual. E eu já vou adiantar com uma coisa. Enquanto o texto de Mateus é organizado, o texto de Lucas não é que seja desorganizado, mas o texto de Lucas é uma biografia, né? Então o texto de Lucas, o Sermão da Montanha, está espalhado no Evangelho todo. Por isso que é mais complicado ler o Sermão da Montanha em Lucas, porque os fragmentos do Sermão da Montanha estão ao longo do Evangelho. É Maria, mãe de Jesus, narrando aquilo, por intermédio de Lucas. As lições. Há passagens de Lucas que são, inclusive, muito importantes. Muito importantes, né? Só que as bem-aventuranças em Lucas estão juntas. O discurso das bem-aventuranças, Lucas colocou junto. Talvez pelo gênero literário que era conhecido, né? A ideia do bem-aventurado existia já na época, né? Já falamos isso aqui, né? Tem bem-aventurança no Antigo Testamento que são muito interessantes, né? Algumas, inclusive, que são bem diferentes da ética cristã, né? Bem-aventurado és tu, Israel, que esmaga os teus inimigos. Existia a bem-aventurança, mas era com outro tom no Velho Testamento. Jesus, então, talvez utiliza um gênero ali conhecido, que deveria ser algo poético, para falar os seus, né? Só que o texto de Mateus nas bem-aventuranças, além de ser mais em Lucas tudo é mais resumido em relação ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é mais resumido. As bem-aventuranças aparecem muito menores. Em Mateus há uma série de bem-aventuranças. Em Lucas o conteúdo é bem menor. É bem menor, a gente lê muito mais rápido. Capítulo 6, a partir do versículo 20 de Lucas, né? Só que o que eu queria destacar aqui, e isso eu já disse, aqueles que estavam com a gente desde o início já conhecem isso. Isso não é só eu que eu falo, os estudiosos falam isso. O Sermão da Montanha tem uma sequência. Não são frases isoladas. Talvez aí está o caráter brilhante de Mateus de arrumar tudo em uma coisa só. Por quê? Porque é uma sequência. Não apenas nas bem-aventuranças, mas especialmente nas bem-aventuranças. Especialmente nas bem-aventuranças. Mas em todo o sermão há uma sequência. Um desenvolvimento. Cada proposta de Jesus é uma virtude que compõe o Evangelho. E é um desafio à criatura. Daí a gente costuma dizer, porque é bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque a humildade é a primeira, sem a qual não se consegue o resto. Ninguém pode conseguir outra virtude se não tem humildade. Humildade é aquela postura moral de saber que você precisa evoluir mais. Por melhor que você se ache, você precisa evoluir ainda mais. Se você se acha, tudo bem. O problema é quando você acha que não tem mais nada a que evoluir. Esse que é o problema. Você ter autoestima é até bom.
O problema é que quando a autoestima se transforma em orgulho, você acha que não tem mais nada o que aprender. O que é que acontece? Você é bom hoje, mas amanhã você já está ultrapassado. Essa é a ideia da bem-aventurados os pobres de espírito, humilde. Os humildes de espírito, né? Pastorino prefere, inclusive, mendigo do espírito, né? Aquele que tem carência de espiritualidade, aquele que mendiga, né? Eu acho interessante essa colocação. Mas a sequência é lógica, porque assim, a segunda bem-aventurança, os que sofrem, os que choram, porque serão consolados, né? E sempre eu coloco, será que todo mundo que chora é consolado? Será que todo mundo que chora é bem-aventurado? Não! Os que choram, que serão consolados, são os pobres de espírito. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Uma bem-aventurança vai puxando a outra. Aí a gente tem o pacífico, porque herdará a terra. Pacífico é aquele que se controla, que dominou as violências internas. Lá na frente a gente tem os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Herdar a terra é bom, mas ser chamado filho de Deus é a expressão judaica, que significa aquele que se iluminou. Né? Filho de Deus, ou seja, é divino já. Se espiritualizou. Note que uma bem-aventurança vai puxando a outra, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. À medida que você se limpa, você se despoja, tudo que é limpo é aquele que despojou das impurezas, você consegue refletir mais a divindade que irradia como o sol. A semelhança de um vasilhame, que quando está sujo você não consegue ver por intermédio dele, mas quando você limpa, ele passa a ser translúcido. O espírito parece algo assim, que vai se desprendendo de camadas, né? E vai ficando mais transparente para refletir a divindade. Olha só. Aí, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Por quê? Porque misericórdia é uma coisa que você dá ao outro, mas fica com você. Perdão é uma coisa que você oferece ao outro, que faz bem ao outro, mas é você quem fica com a parte melhor. Então, olhe como uma bem-aventurança vai puxando a outra. É que nem videogame, quanto mais passa de fase, mais difícil fica. E por que eu estou falando isso? Porque essa bem-aventurança aí é a última. Essa aí, que a gente leu agora, item 17, é a última, tanto do Evangelho de Mateus, quanto do Evangelho de Lucas. E dá para perceber pelo texto que o negócio é de fôlego. Eu vou citar a antepenúltima em Mateus, que está organizada. A antepenúltima diz: aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Dá para perceber que não é fome do estômago. Sede. Porque a fome material é uma coisa que todo momento você tem que dar conta. Você está com fome agora, come, daqui a pouquinho você come, mas é uma coisa que logo logo você vai estar com fome de novo. A vida material é um monstro devorador. Mas Jesus fala de alguém que fica saciado, porque tem fome e sede de justiça. Aqui eu preciso recorrer à Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz que a expressão justiça, sadik, ou tzadik, é a mesma expressão que originaria a palavra, tanto justiça em nosso vocabulário, quanto caridade. Por quê? Justiça na época de Jesus era a lei. E a lei representava não apenas o código judiciário, do ordenamento jurídico, mas era a ética espiritual. Daí Deus era o justo dos justos. Daí um profeta era chamado o justo. O próprio Jesus era chamado o justo. Fome e sede de justiça, ou seja, o justo era o santo. Fome e sede de justiça, você entendeu agora. Que não é uma justiça humana. Eu vou falar a penúltima bem-aventurança. A penúltima diz, os que têm fome e sede de justiça é uma coisa. Agora, os que sofrem perseguição por amor à justiça, já é outro nível. Sofrem perseguição por amor à justiça.
Ou seja, aquele que ama a espiritualidade, aquele que busca a sua iluminação e sofre por isso, é bem-aventurado. Essa é a ideia. Essa é a penúltima. A última é essa. Sabe por quê? Porque enquanto a penúltima fala que o bem-aventurado sofre por amor à justiça, a última fala por causa do Filho do Homem. Ele sofre não mais pela justiça, mas pelo Filho do Homem. Essa é a diferença da última bem-aventurança para a penúltima. E o que é que isso se traduz para nós? Primeiro, nós estamos falando em termos diretos de sofrimento, né? Nós temos, portanto, algumas bem-aventuranças de Jesus que ele dedicou a sofrimento. A segunda delas fala, bem-aventurados que choram, portanto é uma bem-aventurança mais abrangente, mais geral, ou os que sofrem porque serão consolados, né? Ou serão aliviados em algumas traduções. E nessas aí últimas, ele volta a falar das questões do sofrimento, só que de um sofrimento de outra ordem. Jesus está aí abordando, eu diria que é o desafio maior da criatura, né? Todos nós, religiosos ou não, nos vemos diante do sofrimento e nos perguntamos por quê? Por que o sofrimento? Por que a questão da dor? É uma questão que abate. É por essa razão que alguns filósofos disseram: Deus não existe. Porque se Deus é infinitamente bom, por que existe a atrocidade? Por que existe tanta dor, tanto sofrimento? Essa equação não fecha. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Se ele existe e é infinitamente bom, por que tanta dor, sofrimento na Terra? Porque uma criança que não fez nada sofreu, eu sei que você tem reencarnação, mas independente disso, Deus é infinitamente bom. É todo o amor. Porque ele permite atrocidades, chacinas, genocídio. Então, são questões interessantes, que perturbaram mentes e filósofos os mais sofisticados. Pessoas conhecidas aí da filosofia, que se afastaram da religião por causa disso. O problema é a lupa que eu utilizo para medir Deus. É a ferramenta que eu não tenho para avaliar a divindade. Como diz Haroldo Dutra Dias, ele gosta de usar a metáfora do copo, né? Como é que eu quero ir para o oceano e com um copo pegar todo o oceano e colocar o oceano dentro do copo? Então, o problema é isso, é entender os desígnios de Deus que a gente nem entende. Mas, também tem outro problema. O ser humano ainda não conseguimos ainda, ter uma visão menos rebelde, menos desesperadora da dor. A gente ainda não conseguiu solucionar isso. Enxergar o sofrimento de uma outra ótica, com outro olhar. E talvez seja isso que Jesus esteja falando aqui. Primeiro, porque nós somos sujeitos a sofrimento. Evoluídos ou não, santos ou não, humanos ou animais, passam por sofrimento. Então, o sofrimento tem alguma função. Tem alguma demanda, alguma dinâmica. E aqui a gente pode elastecer. Tudo na vida material são esforços. Portanto, como eu disse na semana passada, são sofrimentos. Né? Você pega um atleta, por exemplo, como é? Eu já contei aqui a história de Asher Heifetz, o violinista judeu, né? Que uma fã dele no Carnegie Hall disse: eu daria toda a minha vida para tocar como você toca o violino. E ele disse: é justamente isso que eu faço. Eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. Desde os 3 anos eu não sei nem o que é brincadeira. A minha vida tem sido esse violino. Às vezes eu exercito até os dedos sangrar para conseguir a técnica perfeita.
Você chega aqui para assistir algo belíssimo, mas não sabe quantas vezes eu repeti até não aguentar mais. Então, minha senhora, eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Tudo na vida são esforços. E Asher Heifetz foi considerado talvez o maior violinista do século XX, e talvez um dos maiores, ou o maior de todos os tempos. Uma lenda, né? Então, nós vemos isso em qualquer área. Qualquer área, no esporte. Né? No estudo, a pessoa estuda tanto para passar numa prova, aquilo é um sofrimento. A verdade é que a gente não consegue ver nada de bom no sofrimento. Nada de bom. A gente consegue até ver depois, né? Depois que passou, a gente olha para trás e diz, ó, quanto eu amadureci, o quanto eu cresci. Mas na hora, e como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, na dor nós somos iguais, né? A dor iguala o ser humano, né? Porque em qualquer situação, determinados sofrimentos são universais, né? E aí eu provoco com uma outra questão. E as almas missionárias que sofrem? E as almas evoluídas que parecem até sofrer mais? E aqui eu preciso fazer um adendo. Eu não vou entrar na polêmica que o sofrimento de Jesus, os espíritos botaram assim um pilipimpim, um anestésico, uma neosaldina espiritual, né? E aí Jesus não sentiu nada. Eu não vou entrar nessas teses, nessas polêmicas, porque tudo aquilo que se diz a esse respeito são opiniões pessoais, são especulações que não se pode confirmar. O que eu posso dizer com certeza é que um espírito como ele é mais sensível do que eu. Olha onde é que eu estou querendo chegar. Quanto mais a alma evoluída, mais sensível ela é. Claro! Claro! Você vai comparar um espírito evoluído com um homem das cavernas? Que é mais brutal? Uma alma daquela não sentia a dor apenas física, mas a dor moral da traição, da humilhação, de tudo aquilo que foi feito com ele. Pegue as almas evoluídas. Só que eu esqueci de dizer a segunda parte. As almas evoluídas são muito sensíveis ao sofrimento, mas ao mesmo tempo são extremamente resistentes ao sofrimento. São extremamente resistentes. Conseguem resistir a uma pressão, a um sofrimento que a gente não consegue. Tem uma resiliência. Então, não é porque sintam menos, sentem até mais. Mas tem uma condição de suportar muito mais do que a gente. Né? E aí a gente compreende. Eu me lembro de Sócrates. Sócrates, para Emmanuel, em A Caminho da Luz, Sócrates era um dos ministros de Jesus direto. Não é à toa a lição que ele deu, né? Emmanuel chega a dizer assim, mesmo Platão, nas suas obras, colocou um pálido reflexo do mestre. E não conseguiu alcançar a grandeza dele totalmente. Mesmo Platão. E olha que Platão, nas faculdades de filosofia, é muito mais valorizado do que Sócrates. Aristóteles, então. Sócrates, quando foi condenado, né? Tem até os diálogos dele em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né? Ele é condenado, né? O discurso dele é muito bonito, né? Ele diz muita coisa no discurso, né? Ele é obrigado pelo Estado a beber, né, o veneno, né? Era a pena de morte, o condenado, né, segundo a liturgia da época, bebia o veneno. E ele, então, foi obrigado a beber, né? E antes, já encarcerado, já com a cicuta para beber, Emmanuel disse que a sua esposa foi visitá-lo. Chegando lá, encontrou o homem sereno. Você já pensou? Você saber que no dia seguinte, você está condenado à morte, você vai beber veneno no dia seguinte. E você tranquilo, ensinando, né? Os discípulos chorando e ele sereno, tranquilamente, ainda dando lição de filosofia. Aproveitando, né? Porque quem vai morrer, todo mundo ouve, né? Ninguém tem nem a coragem de contrariar, né, o morto, né?
Então ele aproveitou para dizer algumas coisas, fez até algumas exigências, né? Disse para Platão pagar um galo a Asclépio, né? Porque na época havia as promessas aos deuses, né? E ele matou um galo e ofereceu, ou melhor, ele prometeu ao deus Asclépio um galo, por conta de uma questão filosófica. E ele não havia ainda oferecido. Ele pediu a Platão para matar um galo e oferecer a Asclépio, porque ele havia ficado devendo. E a esposa, desesperada, aborda ele, né? Dizendo que ele foi condenado à morte, que ele vai morrer, e que ela não entende como é que ele estava tão sereno, tão tranquilo. E ele diz, mas todos nós estamos condenados à morte. Todo mundo vai morrer, inclusive você. Isso não é coisa para dizer para a esposa nessa hora, né? Então todos estão condenados à morte. E aí ela ela fala, mas essa condenação é injusta. E aí Emmanuel diz, e ele teria respondido, e você queria que fosse justa? Olha a fineza, e um certo humor, uma certa ironia, mas a fineza intelectual, né? Ou seja, ele estava alegre, bem-aventurado, os que sofrem, por causa do Filho do Homem, né? Alegre, porque era injusto. Porque ele ia morrer de maneira injusta. Porque ele estava sendo condenado de uma forma injusta. Quer dizer, é uma dimensão de um espírito desse que a gente não tem noção. Só que eu olho para essas bem-aventuranças e digo, meu Deus, até eu chegar na última, a coisa vai devagar, né? Porque a gente não sofre perseguição, a gente não é caluniado, a gente não é injuriado, porque a gente nem é bom o suficiente para chegar lá. Porque é isso que você tira da conclusão. A gente não está sendo nem bom o suficiente para ser perseguido, caluniado e mentirem contra nós. Porque é essa a lição da bem-aventurança aqui, né? E por que eu estou falando isso? Porque à medida que você vai se olhando interiormente e vai amadurecendo interiormente, você vai encontrando fora aquilo que você descobriu por dentro. À medida que você vai se conhecendo, vai se percebendo, à medida que você vai iluminando áreas do seu mundo interior que você não conhecia, aquilo que você encontra dentro, você detecta fora. À medida que você vai acendendo a luz dentro de você, você vai encontrando luz fora de você. André Luiz traduziu isso de uma forma mais bonita, né? Ou melhor, mais simples e mais popular. Ele diz isso na introdução de Nosso Lar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. É mais ou menos isso. É mais o obsessor querendo me atrapalhar, né? É mais ou menos isso. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Por quê? Porque você vai acionando mecanismos que a vida vai te devolvendo. A partir da faixa em que você sintoniza, a partir daquilo que você produz, e você recebe causa e efeito. Vou pegar outro que se desencarnou. Então, o olhar exterior é reflexo da visão que a gente tem por dentro. Daí Emmanuel vai dizer, as limitações que você encontra fora são reflexos das limitações que você tem por dentro. Uma vez que você supere as suas limitações íntimas, já não há necessidade mais da pedagogia das limitações de fora. Então, a gente vê nas obras mediúnicas, André Luiz, eu não citei André Luiz vai, né? Chega no mundo espiritual, passa pelo umbral, depois é resgatado pela colônia. Né? O serviço dele é o quê? É um serviço modesto, porque ele não tinha condição mais, ele estava quebrado. Ele vai observar a atividade de medicina espiritual, porque ele não conhecia a medicina do espírito, ele foi médico humano, e ele estava quebrado pelas suas paixões. Então ele vai auxiliar na limpeza de enfermaria, vai tomar lições com enfermeira, mas ali ele está colhendo para o futuro. O futuro médico que a gente vê escrevendo sobre medicina começou ali. Veja que foi aos poucos. Quando ele esteve pronto, ele fez o quê? Ele foi visitar a sua família terrestre. Viveu uma perturbação lá, mas conseguiu.
se desvincular do apego que ele tinha excessivo da família humana. E a gente vê ao longo da obra, as obras de André Luiz, ele amadurecendo, né? Aí tem um momento que ele já está assim mais amadurecido, ele está passando com alguns colegas, né, de atividade, já ajudando no bem, numa missão que ele nem ia, mas o instrutor insistiu, vamos com a gente, etc. E ele foi. Daqui a pouco ele vê, numa região infeliz, o avô dele, que estava no mundo espiritual, lamentando, dizendo que ninguém compreende, que todo mundo abandonou ele, que o único que se encontrasse ele ia ajudar era meu neto André Luiz. E aí ele percebeu que a vida havia proporcionado esse encontro para ele conversar com o avô, e o avô, ouvindo ele, ia sensibilizar-se. E ao se sensibilizar, ia conseguir se resgatar, porque nenhuma outra pessoa ia conseguir chegar no coração do avô. Olha como as coisas foram encadeadas. Então o espírito cresce, envia estímulos e recebe esses estímulos. Então, à medida que o indivíduo cresce, o sofrer perseguição por amor à justiça é o seguinte: você está fazendo a reforma íntima e as pessoas começam a não compreenderem você. Por quê? Porque ao mudar de comportamento, aquelas pessoas que conviviam com você começam a se incomodar com você ser um padrão diferente. E ao você ser um padrão diferente, ao você ser um exemplo distinto, você não precisa acusar elas. A sua conduta correta mostra a elas o que elas não são. Ou a pessoa reconhece, adere e começa a seguir o seu exemplo e se modifica também, ou vai perseguir. Perseguir aqui é um termo forte, né? Vai se incomodar. Às vezes a incompreensão na família. Então, sofrer por amor à justiça, perseguição por amor à justiça é isso. É a incompreensão com a sua reforma íntima. Só que aqui, essa última bem-aventurança é o seguinte: você já está fazendo a reforma íntima, já tem mudado de comportamento, mas não apenas está na reforma íntima, mas você está se dedicando ao ideal. Você está na abnegação. Você já está na autodoação. Você já fez. Não digo fez completo, porque a reforma íntima é algo incessante. Mas você já fez parte da reforma íntima. Você já se conhece em parte, já está se iluminando, mas está também produzindo frutos na dedicação. O que é que acontece? Você sofre não apenas por amor à reforma íntima, à justiça, mas você sofre por causa de mim. Por causa de mim. Deixa eu ler o texto de Mateus, correspondente ao texto de Lucas. O texto de Mateus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Ou seja, Jesus faz alusão aos profetas porque são missionários que passaram por isso. Sócrates, eu citei, é um deles. Não era profeta judeu, mas era um grande missionário que reencarnou na Grécia. Ou seja, o coroamento é o seguinte: você espalha a luz com a palavra, você espalha a luz com o gesto, você dá muito de si, você doa, você age no bem, mas vai ter uma hora que a luz que está debaixo do alqueire, que é a luz que você acendeu durante todos esses anos que está dentro de você, vai ter que espalhar e brilhar mais. Sabe como é que brilha mais? Quando você se dá. Não apenas você dá ou doa, mas você se doa. Você sofre pela causa. Né? Não Deus me livre querer sofrer, eu não gosto. Se alguém gosta aqui, eu não gosto. Não é isso. Mas é inerente. É inerente. E é isso que a mensagem está falando de outra forma. Quando alude a essa bem-aventurança aqui, por causa do Filho do Homem. Ou seja, não é só por causa da justiça, é por causa dele. Jesus representa aqui algo que é o ensino completo. Por causa dele. Então, Chico Xavier certa vez disse isso a Arnaldo Rocha, né? Arnaldo Rocha sofreu convivendo com Chico, né? E se dedicando ali ao grupo espírita da prece, né? Arnaldo Rocha sofreu um grande ataque, né?
público, inclusive, né? E ficou muito chateado. E Chico disse: meu filho, eu estou tão feliz por você. Porque ao longo de tanta encarnação, Emmanuel tem me dito que você só vinha batendo, agora pelo menos você está apanhando. Olha a visão do Espírito. A visão do Espírito, ou seja, você agora está amadurecendo. Você está sentindo na pele, meu filho. Que nos faz pessoas mais sensíveis. Que trabalha o caráter do Espírito. E eu quero aqui concluir o meu comentário dizendo que essa bem-aventurança é uma bem-aventurança que não fala de sofrimentos físicos apenas. A tônica maior dessa bem-aventurança são sofrimentos morais. Não são sofrimentos que são causados pela nossa incúria, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa invigilância, nossa leviandade, mas são sofrimentos que nós não fizemos nada do ponto de vista humano, mas eu me lembrei agora de uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel tem uma mensagem em Fonte Viva, chamado A Candeia Viva. É uma mensagem que fala desse texto do capítulo, né? Da candeia debaixo do velador. E Emmanuel acaba a mensagem dizendo assim: espalhe a bondade, usa o verbo construtivo no bem. Mas um dia, quando você tiver coragem de padecer por amor da verdade espiritual, quando se incomodarem tanto com o que você faz, que apedrejarem você, e, por incrível que pareça, é aí que a sua luz vai brilhar ainda mais. Emmanuel diz isso. Porque às vezes a gente tem também aquela ideia assim, de que eu faço bem, eu colaboro com a causa espírita, desde que nada me incomode. Né? Desde que eu, em casa esteja tudo bem, financeiramente eu esteja ótimo, aí eu vou me dedicar. Está tudo bem na minha vida, né? Mas se alguém me trata mal, se alguém não me compreende, né? Se eu estou com uma dor de cabeça, aí eu não venho. Eu não estou dizendo a pessoa ter problema de saúde e ter que se cuidar, não é isso. Qualquer pessoa, né, tem esses momentos. Mas eu vejo, em sessão mediúnica eu vejo isso. A pessoa tem uma unha encravada, aí não vai para a sessão. Então a gente fica meio que assim, insensível demais. Eu já contei aqui que quando Chico Xavier completou 70 anos de mediunidade, com dores atrozes de cadeira de rodas, ele pediu para ser levado à sessão mediúnica no dia. Com problemas de saúde. Divaldo disse que durante anos falava com problema cardíaco que não melhorava, uma angina. Quem tem angina sabe que maravilha de dor. E ele disse que de vez em quando a dor era tão atroz que ele achava que ia desmaiar. E ele sorria falando, para ninguém perceber, que ele estava sentindo dores. Ele falando, de vez em quando a dor vinha, ele dava um sorriso. Que era um esgar, na verdade. Ele dizia, era como se fosse uma garra aqui, me perfurando. Chico Xavier, no Pinga Fogo, 1970, o primeiro Pinga Fogo. Não sei se vocês lembram. É aquele primeiro, que Chico estava calvo, que ainda não estava com aquela peruca que no segundo foi. Quem não lembra, veja o vídeo de novo. Durante todo o vídeo, ele ficava assim, ó, se mexendo na cadeira, se mexendo para lá e para cá. Veja o vídeo. Todo o vídeo. Nena Galves, em São Paulo, que era a senhora que hospedou ele, e explicou por quê. Porque espírita não é gente, né? A pessoa, em vez de ouvir o ensinamento, fica vendo como é que Chico se posicionava. E aí alguém começou a perguntar, e ela explicou. Chico estava com um sério problema de próstata, sentindo dores ali. Estava em São Paulo, inclusive, fazendo exames médicos. Eu sei porque estava na minha casa. Enquanto isso, agora imagine, não vou para o Pinga Fogo não, ia perder a grande oportunidade que ele teve. Porque o Pinga Fogo foi o divisor de águas do movimento espírita nacional. Sentindo dores ali. Eu estou me referindo às dores físicas, mas eu não tenho dúvida que as dores morais são mais intensas. Porque a dor física você toma um analgésico. Mas, por exemplo, eu não perdi um filho. Mas eu não acredito que seja menor a dor de uma calúnia. Né?
E de você saber que se você, ou você se defende atacando, e aí você cai no mesmo nível do agressor, porque você vai se igualar a ele, ou então você gera mais perturbação, porque quanto mais você se explica, mais se defende, a coisa fica pior. Especialmente quando você tem condição, você tem nas mãos a possibilidade de destruir o outro. A pessoa lhe ataca e você pode dar na mesma moeda. E até desmascarar a pessoa. Você sabe que é mentira. É algo que deve doer muito. É algo que deve doer muito. Né? E você acreditar, conforme essa bem-aventurança, que a luz vai brilhar ainda mais, é difícil. É difícil. Né? Novamente, Chico Xavier. Ele passou por uma calúnia, muita gente não sabe. Chico tinha uma... Eu sempre digo isso, né? Chico tinha uma ingenuidade cor-de-rosa. Chico achava todo mundo bom. Porque os missionários, as pessoas do bem, normalmente são assim. Eles não veem a maldade nos outros porque são bons. Eles não agem assim, então não acham que os outros vão agir assim. E quando ele foi entrevistado pelo Cruzeiro, os entrevistadores que eram famosos, né, Davi Nasser e Jean Mazon, conseguiram convencê-lo a ficar dentro de uma banheira, com uma vela na mão e com uma espécie de colar colorido no pescoço, para tirar fotografia. Conseguiram convencer ele com uma série de argumentos. Não, depois você vê a foto para ver se ficou bom, porque a gente quer fazer uma matéria assim, assado. Olha, a matéria deixou ele deprimido. Essa matéria. Deixou ele deprimido. Veja o que a gente faz com as pessoas. Porque eu posso ser homicida no além sem pegar numa arma. Eu posso publicar uma calúnia sobre uma pessoa, a pessoa não aguentar e morrer, e eu a matei. Porque eu não sei até que ponto a pessoa tem resistência. Ele, no entanto, tinha, né, resiliência, ele respondeu, mas ele deprimiu. A matéria, assim, primeiro colocava ele como uma espécie de macumbeiro vulgar. Né? Depois, havia fotos que foi retirada por detrás de uma estante de livros para dizer que ele copiava os livros e escrevia Augusto dos Anjos, etc, etc. A matéria era tão perversa que tem uma foto que ele está abraçando uma criança que insinuava pedofilia. Agora, pergunta. Eu tenho certeza que muita gente aqui nunca viu falar no nome Davi Nasser e Jean Mazon. Tem muita gente que nem lembra desses nomes da revista Cruzeiro. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar no nome Chico Xavier. A luz não brilha mais alto? Brilha. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que dá para entender por que está conectado com o capítulo 24, né? É uma lição dura, é uma lição difícil. Eu tentei até dar um clima ameno, mas é a última bem-aventurança, é o coroamento, né, das bem-aventuranças. Dúvidas, comentários, está livre a palavra. A questão do sofrimento, o grande desafio não é o porquê, mas o para quê, né? Essa questão que a gente nunca não consegue compreender. Para quê aquele evento na sua vida? E não porquê. Porque comigo, e não para quê aquela experiência. É verdade, está falando o porquê é a causa do sofrimento, que pode estar na vida atual ou em vidas pregressas, né? Mas, e os sofrimentos, como eu falei? Né? Sofrimentos de espíritos, por exemplo, que já são resolvidos, que aparentemente não tem uma pedagogia específica. Né? E o sofrimento de animais, que não tem ali uma consciência moral, portanto não tem uma vida moral, não tem karma, não tem débito. E o animal passa por sofrimento. Tem uma outra função, a experiência do sofrimento. E nas almas elevadas, eu acredito o seguinte: um espírito missionário sofrendo, mas por quê, meu Deus? Um espírito tão iluminado, tão sensível, tão amadurecido, por quê? Porque é maduro para aproveitar bem a experiência dolorosa, para saber extrair o melhor.
Porque aquela lição ele pode assimilar e talvez o espírito infantil vai piorar o caso. Daí você entende que às vezes aquela pessoa infantil que está cometendo um monte de besteira, nada acontece de ruim com ela. Por quê? Porque a divindade não é punitiva. Porque senão o sofrimento vinha imediatamente depois. Mas há sofrimentos que se a gente fosse passar agora, a gente não suportaria. A misericórdia divina sabe. O que adianta um espírito muito rebelde, aí você dá uma prova muito pesada, ele se suicida e piora a situação. Então a divindade aguarda. Aí gera aquela ideia, as pessoas boas que sofrem. Não necessariamente, todo mundo sofre. Mas há sofrimentos específicos que as pessoas mais amadurecidas, que às vezes já passaram por outra jornada, por outro caminho, agora já pode aproveitar, entre aspas. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Mensagem de um espírito amigo, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, a ideia de que o seu olhar interior, à medida que vai se agigantando e que você vai compreendendo melhor, você também tem luzes que você gera ao redor. Ora, a luz se faz mais forte na escuridão, como eu falei. Na escuridão. Veja que os grandes missionários, quando passaram pelo testemunho de dar o exemplo de uma maneira sofrida, aí sim sensibilizou as massas. Aí sim sensibilizou aqueles que seguiram-no. Jesus disse isso de uma forma econômica, né? Quando eu for erguido, atrairei muitos a mim. Quando eu for erguido na cruz, né? Dentro da programação de encarnação, a gente cria um projeto de encarnatório, onde eu vou passar alguns desses processos que você falou, como processo educativo, né? Mas chega no meio, eu dou conta de, poxa, acho que eu pedi demais, não estou suportando. E aí? Acontece isso. Ele tá falando sobre aqueles processos desafiantes que nós vivemos e que aparentemente a gente solicitou e depois a gente se arrepende, digamos assim, né? Não é bem por aí, não estou aguentando mais. Acontece. E acontece muito, Kardec diz isso em O Livro dos Espíritos, acontece porque o espírito desencarnado, ele tem uma visão mais profunda da realidade, mesmo inferior. Ele olha a reencarnação e opta por algumas dificuldades porque ele visualiza de um outro ponto de vista. Algumas dificuldades para ele seriam experiências que o amadureceriam. Para nós, mergulhado na carne, aí Kardec vai dizer, o ser humano já encarnado muitas vezes pensa como homem e não como espírito. Quando eu penso como homem aqui ser humano, viu? Para as feministas não ficarem nervosas. Ser humano. O indivíduo que pensa como homem, ou seja, como ser humano, como encarnado, como homem, como ser material, não pensa como espírito. Aí sim ele se revolta, aí sim ele não quer, aí sim ele não compreende. A dor é incompreensível para ele, né? É irracional. Os missionários, eles conseguem na Terra pensar como espíritos. Mas não só os missionários. Se a gente fizer um esforço de interiorização, de autoconhecimento, de oração, a oração é para a gente pensar como espírito. A prece é isso. Prece é para a gente conectar-se com a nossa dimensão espiritual, sair da matéria um pouco. E sair da matéria aqui não é sair do corpo, não. Não é desdobrar, não. Não é fenômeno mediúnico, não. É eu pensar como espírito. Eu me conectar novamente ao meu eu espiritual. Se eu pensar como espírito, eu olho as coisas de um outro ponto de vista. Eu olho as coisas de um outro ponto de vista. Renunciar a si mesmo, a gente vai até abordar isso no próximo item, né? Mas renunciar a si mesmo é porque o vocabulário na época era muito limitado. Então, o que é renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo não é você se desprestigiar, não é você se abandonar como pessoa humana, não é você se desprezar, nada disso. Isso daí está contra a doutrina do Evangelho. É porque as pessoas se apegavam, às vezes, a trechos literais. Renunciar a si mesmo é renunciar ao ego.
O ego é aquela zona de conforto nosso. O ego adora ter a sensação de que controla as coisas, que tem império sobre nós. Renunciar a si mesmo é renunciar ao próprio ego. É sair um pouco do ego, dessa camada mais personalista, da nossa vaidade pessoal, né? Que tanto nos sensibilizam, né? Que nos fazem, inclusive, tombar nas provas, né? Nas provas pequenas, porque, olha, essa última bem-aventurança é um processo que começa como a gente está começando aqui. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente não está, ninguém pode se iluminar pelo outro. Nem eu por ninguém aqui, nem ninguém por mim aqui. Mas a gente pode ajudar a refletir para que essas coisas vão sendo sedimentadas. Através da reflexão eu vá sentindo mais. O conhecimento em si, sozinho, não é suficiente. Mas é indispensável a reflexão. Né? Porque também existem exageros, né? Ah, conhecimento não, é só sentir, é só amar. Mas a gente está aqui justamente para a gente ter... Porque o amor, no sentido cristão, é mais sofisticado do que apenas um amor humano. Então o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está refletindo para que essas coisas vão sendo internalizadas por nós. E a reflexão é importante. Agora tem uma outra parte, que é uma parte que isso daqui não vai fazer por nós. O que aqui faz é fazer a gente pensar e internalizar esses conceitos para que a gente possa implementar e viabilizar. A viabilização é individual, é intransferível. Mas aqui é importante. Esse recolhimento, essa interiorização, são passos. São passos. A gente vai se iluminando aos pouquinhos. Por isso que cada bem-aventurança é um desafio maior. Um desafio maior. E a compensação é maior, né? Porque herdar a terra é uma coisa, mas ver a Deus é outra. Né? Ser consolado é uma coisa. Agora, ser chamado filho de Deus, ou grande é a sua recompensa nos céus, é melhor. Então, cada bem-aventurança propõe um desafio maior e uma recompensa maior. Então, é uma escada. Essa última a gente não vai conseguir se a gente não estiver se fortalecendo antes. Se fortificando antes. Primeiro que precisa ser bom para sofrer perseguição e calúnia. Como eu falei, né? A gente nem consegue ainda porque a gente nem é bom o suficiente. Falo por mim, pelo menos. E depois, quando a gente chega lá, a gente tem que ter essa musculatura, essa força espiritual para saber lidar. E quando eu falo isso, meus amigos, eu não estou falando só em você ser amarrado num poste, ser queimado vivo como Joana d'Arc, porque isso daí já está superado do ponto de vista histórico, né? Não tem mais esse martírio como tinha no passado. E Joana tem uma mensagem que ela vai dizer assim, o martírio do corpo é até mais fácil. Martirizar o corpo, é claro que é difícil perder a vida física, mas o martírio do corpo pode ser um momento de impulso, como alguns fizeram. Inclusive alguns revolucionários sociais que se martirizaram não eram tão assim evoluídos. Mas e ser martirizado todo dia um pouquinho? E o martírio que vai modificando a alma aos poucos. Né? Então, são passos. Né? É processual. Para que a gente chegue nesse momento, esse momento maior, e como eu digo, não é assim uma coisa de cinema, não. Não é uma coisa de cinema, não. Quem leu, por exemplo, a vida de Maria Modesto Cravo, a médium mineira, que trabalhou com o doutor Inácio Ferreira e conheceu, inclusive, Eurípides Bassanufo, através da mediunidade esplendorosa de Eurípides Bassanufo, há um caso da biografia de Maria Modesto Cravo, que é contada, narrada, inclusive, por uma das biógrafas de Eurípides, que narra que um dia, quando ela se mudou, ela foi para Uberaba, né? Ela pertencia a uma outra região de Minas Gerais, das Minas Gerais, ela foi para Uberaba, e ali ficando em Uberaba, o local que ela foi, ela dividiu com uma vizinhança, na verdade, né? E tinha uma vizinha que antipatizou com ela desde o início. E a tradição católica muito forte na época, havia uma intolerância muito grande.
E um dia, o dia do aniversário dela, a vizinha mandou um presente. Quando ela abriu, era um vaso com dejetos humanos. Excrementos. E ela tomou um choque com aquilo, né? E ainda tinha uma carta. Isso é pra você, etc. É isso que você merece e tal. Então, esse é um tipo de desafio. Nessas situações a gente pode responder muito mal. Se a gente não tiver a vida interior já trabalhada, a gente já perde o jogo. Ela então deu o troco. Descobriu o aniversário da vizinha e deu o troco. Mandou de volta o jarro, o mesmo jarro. Se o jarro que você me deu tão gentilmente, eu estou devolvendo com você, com essas flores. O presente que você me deu, eu joguei no meu jardim e serviu de adubo para essas flores maravilhosas. Deus a abençoe. Mais tarde, essa vizinha, que era uma obsidiada, bateu na porta dela, chorando, pedindo conselho e pedindo passe. Porque era uma atormentada espiritual. Então, vejamos. São essas coisas. Né? Chega um momento que a gente incomoda, que existem reações, que a gente é incompreendido. Não precisa ser martirizado como em Roma, não. São essas incompreensões que começam pequenas. E depois, quando a gente passa, a gente percebe, meu Deus. Me permitam dizer, só para concluir, eu sei que eu já cheguei no momento final. Algumas incompreensões que não chegam nem perto de missionários que passam, até porque não sou, mas algumas incompreensões que eu experimentei em parte da minha trajetória, especialmente no início da minha trajetória, a princípio eu não compreendia. Perdia sono, era tão imaturo, coitado. E depois, eu percebi o quanto eu desenvolvi de raciocínio rápido, de articulação de pensamento, de lidar com o imprevisto no público, de uma palestra, alguém atormentado de repente levantar e querer bater boca comigo, querer até me agredir. E que eu sempre me saí muito bem, que aquilo nem foi prova para mim, porque nem me atingiu, mas por causa daquelas incompreensões, daqueles pequenos incidentes, algumas situações que eu experimentei, que me doeram inicialmente, no início da trajetória, e que eu não entendia. Depois eu percebi, que a gente percebe as conquistas não é racionalmente, não é conhecimento que se grava, é sentimento que já se tem. Eu percebi alguns hábitos que eu já tinha e que me faziam transitar melhor. Já contei aqui nessa casa várias vezes de umas situações que eu passava, algumas coisas que até não compreendia. Contei até aqui de maneira engraçada, um centro que eu ia, na época eu não dirigia, eu ia de ônibus, né, menor de idade, e aí soltava, e quando soltava tinha uma mendiga, que quando me via, acordava onde é que fosse, ali na estação da Lapa. Já vem esse miserável, e começava a me agredir. E de vez em quando eu tinha uma vontade de dizer umas coisinhas para ela, né? Dizer umas coisas assim, meio cristãs. E aquilo era minha, e eu chegava, às vezes eu chegava com esse estado de sistema nervoso para fazer a palestra. Mas não reagia, né? Mas ficava por dentro. Aquilo foi desenvolvendo em mim uma coisa que durante a atividade doutrinária é muito difícil, eu não digo impossível porque eu não sou espírito perfeito, mas é muito difícil eu me perturbar com alguma altercação, com alguma situação imprevista na hora. Então a gente vai percebendo depois que no fundo aquilo trabalhou a gente. A gente não iluminou o outro. A gente se iluminou mais com aquilo. Que é a proposta da candeia, como diz Emmanuel, uma candeia viva. Tu és uma candeia viva. Que é necessário acender a luz gradativamente.